Bom, graças a Deus, nós vamos aqui dar continuidade à nossa aula de teologia prática, revisando o que nós já vimos, começando com a ideia de que nós estamos trabalhando a matéria de teologia pastoral. E nós nos perguntamos qual é o conceito de pastorado. Nós vimos que pastorado ele não é cargo, ele é uma função, e que o pastor deixa de ser um encarregado para se tornar um funcionário junto com os outros funcionários. E a diferença dele para os outros é que ele é o funcionário maior, ele é o que coordena a casa de Deus. Por isso, esse é o trabalho que a gente está tendo aqui como conceito de pastorado. Agora, para a gente poder melhorar o nosso conceito de pastorado, nós também temos que ter uma ideia melhor do que é a igreja, porque tem uma confusão muito grande entre conceito de igreja, denominação e ministério. Neste livro, que faz parte do nosso curso, tá bem? Eu explico para vocês a diferença entre igreja, denominação e ministério. E igreja, ela é a totalidade de cristãos. Denominação é aquela parte da igreja que defende uma ou outra área do evangelho. Quer dizer que tem denominação que defende ministério de cura divina, outros ministérios de prosperidade, outros ministérios de libertação, outros ministérios de ensino. Então as denominações, elas são milhares, estão espalhadas pelo mundo, mas igreja é uma só. E ministério? O ministério é aquilo que acontece dentro dessa denominação. Aí você vai ter o ministério do louvor, o ministério do ensino, o ministério da oração. Quer dizer que é o círculo maior que vai ficando cada vez menor. Quem não entende muito bem a distinção, aí acaba querendo dizer que a igreja, a única igreja verdadeira é essa daqui. Isso chama-se exclusivismo religioso e também sectarismo. Toda vez que uma denominação disser nós somos a única verdadeira, a única que salva, é uma seita. Bem, toda seita ela é assim, ela é exclusivista. Ela acha que Deus só está nela, que a salvação só está dentro das suas portas. Deixa de ser igreja para se tornar seita. E aí, consequentemente, se ela é seita, ela fica causando sectarismos, divisões no corpo de Cristo. E isso aí está totalmente fora da mensagem do Evangelho. O Evangelho ele não é exclusivo para um ou outro grupo de pessoas. O Evangelho é para todos, de acordo com a mensagem de Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, todo mundo e toda criatura. Não é apenas uma parte do mundo e não é só para alguns povos seletos. Bom, nós paramos aqui, tá bem? Porque a gente discutiu bastante sobre o problema que as igrejas elas enfrentam com a transição dos seus pastores, porque elas se acostumam com o seu dirigente, se acostuma com o seu pastor, porque ele passa lá 2, 3, 4 anos, só que o ministério que organiza as denominações, ele pega e ele retira esse pastor e coloca para tomar conta de outra igreja, outra congregação. E aquele apego que as ovelhas tinham com esse pastor causa um choque. Algumas dessas partes dessas ovelhas seguem o pastor para onde quer que ele vá. Outras ovelhas ficam contrariadas, ficam na igreja, mas ficam contrariadas. Outras igrejas saem, vão embora para qualquer outro lugar, não ficam na igreja. E algumas não se importam, porque não servem ao pastor, servem à igreja. Essa matéria de teologia pastoral, ela quer amadurecer justamente esse ponto de vista para as lideranças, que é, você faz parte da igreja, e o pastor também faz parte da igreja, só que ele deve servir a igreja a nível ministerial, mais amplo. Ele tem que se preparar para ser trocado, e ele tem que preparar a igreja para aceitar com mais tranquilidade essa troca também, essa mudança. Senão, o que ele faz? Tem pastor que ele arrebanha a igreja para ele mesmo, e a igreja sofre muito. Por quê? Fica na dependência dele. E quando vem um outro pastor que é totalmente diferente daquele que estava anteriormente, aí a igreja sofre e o pastor novo sofre também. Teologia pastoral é para preparar esse tipo de transição que no nosso mundo ele é muito comum. Quando você perceber que demorou 2, 3 anos, demorou demais, porque a troca de pastores está acontecendo assim, a cada 2 anos, 2 anos e meio no máximo. Passou 3, 4, é porque
já está quase na hora de trocar o irmão também. Por quê? Foi perguntado para a gente aqui na aula anterior. Por que tem que trocar? É justamente por causa da necessidade do pastor crescer, da igreja crescer, e também por causa dessa transição que nós estamos vivendo na era de agora. Aquilo que fica por muito tempo num lugar só, fica tão monótono, tão igual, tão tradicional, que não tem mais dinâmica, não tem mais dinamismo, aquele crescimento, aquele envolvimento. É bom para o pastor e para a igreja, tá bem? Exceto algumas denominações que o pastor é vitalício. Mesmo o pastor sendo vitalício, ele tem uma dinâmica que ele coloca gente diferente para fazer as coisas. Quer dizer que ele vai mais para os bastidores, ele vai ser um pastor mais administrativo, e não mais aquele pastor assim congregacional, do trato diário, do dia a dia. Ele vai ser mais ADM, mesmo que ele seja vitalício. Por quê? Para a saúde dele e da igreja também. As gerações mudam, né? Então, a gente tem que agir com mais naturalidade. Paramos nesse ponto aqui, ó, a renovação da espiritualidade da igreja, dizendo que a igreja ela não pode ficar com aquela espiritualidade dos anos 80 e dos anos 90. Por quê? Porque ela só era boa para aquela época. Para a nossa época, a espiritualidade ela já tem uma outra característica. Não deixa de ser espiritual só porque ficou diferente. E como que a igreja tem que fazer então para ela poder se atualizar? Ela tem que se reunir. E todas as vezes que ela se reúne, ela renova a espiritualidade dela. Todas as vezes. Se ajuntou 2 ou 3 irmãos que se congregaram para estudo da palavra, para louvor, para oração, para um serviço social, todas as vezes que os irmãos se reúnem, a igreja está presente. E nessa hora, a espiritualidade dessas pessoas que estão presentes se renova. E é por isso que a gente aconselha as pessoas a frequentarem a igreja com mais constância. Por quê? Estão surgindo os desigrejados, que são pessoas que são desiludidas com o movimento evangélico e ficam em suas casas dizendo que não precisam de igreja. Aí a grande problemática é que a gente sabe que uma brasa, quando ela é afastada do fogo, ela se torna carvão e depois vira cinza. Dificilmente um crente que está acostumado a servir a Deus na igreja, ele vai continuar no mesmo fervor espiritual quando ele fica sozinho em casa. Vai diminuindo a chama, o interesse, vai se envolvendo com outros assuntos e, consequentemente, chega um momento em que ele está fora da fé cristã, até combater na fé cristã. Porque um dos erros dos desigrejados está sendo esse: ele saiu e agora ele está atacando a igreja. Ele saiu da igreja e agora ele está atacando os irmãos que vão para a igreja. Pega todos os defeitos que acontecem, que a gente sabe que existem, e fica transformando isso aí em cavalo de batalha. Aí é um problema gravíssimo para o desigrejado, porque ele está fazendo um antisserviço ou um desserviço. Quer dizer, ele não está agregando, ele está espalhando. Por quê? Ele quer mais desigrejados no mundo. Uma sociedade de desigrejados, quando você vai pensar, se está desigrejado, então é cada um pastor de si mesmo. Se cada um é pastor de si mesmo, quer dizer que ele celebra a Santa Ceia para si mesmo, ele batiza a si mesmo. Não é uma prática assim, sabe, que a gente tem que encarar de uma forma escandalizados. Não vamos ficar escandalizados com isso, porque é uma tendência, tá? É uma tendência uma igreja de desigrejados. É uma tendência, a gente não vai se escandalizar com isso. Só que também a gente não vai ficar endossando isso daí. Ah, irmão, fica em casa mesmo, é normal isso daí, está todo mundo corrompido. Não, pelo menos uma vez por semana, se juntar com os irmãos, conhecer, comungar da palavra, né? Vir assistir. Se não quer se envolver com os departamentos da igreja, porque tem muita gente que está assim também, ele não está desigrejado, mas ele está sem envolvimento nenhum. Ele é membro da igreja, mas ele não é membro de nenhum departamento. Então, aí a nossa tendência é falar o quê? Irmão, vem cantar nas irmãs, vem cantar nos jovens, se envolve com o coral, vai para o evangelismo, vem para a dominical. O pastor tem que fazer isso, faz parte da função dele. Ele tem que enturmar as pessoas, socializar as pessoas. Só que tem gente que não quer, ele quer ser membro da igreja, não de departamento. E como o pastor tem que agir? Com naturalidade. O irmão não quer envolvimento, a irmã. Só que tem pastor que arrebenta esses irmãos. Ele pega o púlpito lá e fala: irmão, você é crente domingueiro, você está aí só esquentando o banco. Isso aí é antiético. Não pode falar. Não, é antiético.
Afinal de contas, ele já é membro da igreja. Se o pastor quiser socializar com ele, vá na casa dele, vai conhecer ele mais de perto. A pessoa não é obrigada a participar de nenhum departamento e também não é obrigada a ficar sendo ofendida por um irmão que está despreparado para dirigir pessoas diferentes. Vocês lembram que a gente estudou sobre isso? Eu falei para vocês lá, quando a gente estava falando sobre sociologia da religião, que a igreja ela é heterogênea, tem gente de tudo quanto é qualidade. Por isso, tem gente que é de todos os departamentos, tem gente que é de um departamento só e tem gente que não é de departamento nenhum. Agora ele vem na igreja só de domingo e ouve uma palavra: ô irmão, você é crente domingueiro. Ele perde o ânimo. Tem mais o que fazer do que ser ofendido na igreja. Agora, lógico, o pastor ele pode estimular: irmão, se você puder participar num domingo ou outro aí, né? A vida não trabalha mais, não sei o que. Aí está estimulando. Só que tem um pessoal que é muito despreparado. Eles não sabem lidar com o povo. Por causa que tem pastor que acha que todo mundo tem que ser envolvido na igreja, que nem ele é envolvido. E não, a gente já viu que isso é vocação. Tem gente que não tem vocação. Ele está aqui mesmo para fazer parte do número, para receber a palavra, a oração, contribuir e ir para casa. Se você não mexer com ele, ele não vai dar problema nunca. Nunca. E ele nunca vai sair falando mal de você. Muito pelo contrário, a qualquer momento ele pode te ajudar, se for necessário. Tem crente que ele é esportista, por exemplo. Então a vida dele é para o esporte. Ele vem na igreja a cada 15 dias, que ele é um esportista. Justamente no único dia que ele vem na igreja, ele é exortado porque ele é um crente turista. Crente turista que aparece de vez em quando na igreja. Uma vez que ele aparece, ele ouve uma palavra dessa. O que ele vai fazer da vida? Vai deixar de fazer o esporte? Vai entrar na igreja? A igreja vai incentivar ele no esporte dele? A igreja tem piscina olímpica? A igreja tem pista de corrida? Não tem. Você vê o que é a vida pastoral? Ela é entender esse fenômeno do evangelho sem colocar cargas sobre as pessoas que não são cargas de Deus. As cargas de Deus têm que ser colocadas. E qual que é a carga de Deus? O evangelho. E aqui não é carga de Deus, essa aí é opcional, a pessoa leva se quiser, né? É nesse ponto que a gente parou. Bom, e agora nós vamos falar sobre os pastores, os membros e a santidade da igreja.